Olá, Geminiano, eu sou Júlio Gleice Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Gêmeos ou tem Lua ou Ascendente em Gêmeos. Lembrando que essa é uma leitura atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tá, Geminiano? Então você só fica com aquilo que ressoar com você. Se não ressoar, você solta para o universo que está tudo certo, ok? Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento esteja em um desses signos, ok? E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, é sua forma de contribuição. E deixa o like, né? Assim o YouTube divulga esses vídeos para mais pessoas, ok, Gêmeos? Conto com a sua colaboração. Então vamos para a leitura do coletivo de Gêmeos. Pajem de espadas. Para alguns, pode ser uma ideia nova que vai fazer um movimento na sua vida. Ou seja, Gêmeos, se você está com um projeto, um objetivo de algo, ou conseguir algo, e não sabe como fazer nesse período, vai vir ideias novas, tá? Para outros, pode se tratar de você dar ouvido demais a conversas. E isso pode prejudicar o seu andamento, o andamento das coisas da sua vida. Porque aqui no oculto nós temos o carro, que simboliza locomoção, movimento em direção a um destino. Lógico, ninguém vai se movimentar, ficar rodando em círculos, né? Apesar de isso acontece muito quando alguém se encontra perdido. Perdido nos seus ideais, nos seus objetivos, né? Se não sabe para onde vai, então qualquer lugar serve. Mas por que que para alguns pode ser exatamente isso, de ideias equivocadas ou dar ênfase demais a conversas, a opiniões alheias? Porque o pajem representa bem isso. Fofocas, ideias equivocadas também, né? Ele também, por ser o início da corte, representa novas ideias, essas novas ideias que têm que ser amadurecidas, tá? Desenvolvida, até chegar ao rei, né? E por quê? Porque esse 3 aqui, ele traz uma sensação de desgaste, sabe aquela euforia, aquele momento feliz de diversão, curtição, mas depois quando passa traz essa questão de desgastes, talvez exatamente por coisas do momento, sim, ou simplesmente por ouvir que as pessoas dizem, ou simplesmente só recebendo convites, aquela empolgação daquele momento de ideias, tá? Mas isso no seu caminhar não se desenvolve, traz uma questão de se sentir sem movimento, sem acontecimentos, ok? Para outro pode ser exatamente essas ideias ou clareza da forma que deve se proceder perante alguma situação da vida. Ok, Geminiano? Então vamos lá. Cinco de pentáculos, ou seja, aqui já se encontra um geminiano pensativo, reflexivo para resolver alguma situação. Lembra do carro? Para algo, resolver algo, um trajeto, um movimento para resolver alguma coisa. Esse 5 de pentáculo traz uma limitação para geminiano nesse período. Uma limitação essa que com o pajem aqui está mostrando, às vezes, o pajem é o quê? Se abrir o mental, se abrir para novas ideias, novos diálogos que possam aperfeiçoar, te ajudar a esclarecer situações ou ter conhecimentos, tá? Como eu disse, é o início da corte. Desculpa. Por quê? Porque aqui esse geminiano que estou me conectando,
tratando, é como se ele estivesse passando por processos de limitação, seja no financeiro, seja na saúde, seja em qual área da sua vida. Porque temos o louco, ou seja, talvez o medo ou ideia equivocada de dar um passo, né? Dar um início, porque o louco é aquele impulso de fazer algo que você não vai ter a certeza se vai dar certo ou não. Só sabe que sente essa vontade, porque é o zero. E todo o caminho na vida vai ter os seus altos e baixos. Isso não te traz uma certeza. Então, aí às vezes é o geminiano pegando um pitaco de um, pegando pitaco de outro, e ao invés de trazer um esclarecimento, acaba se confundindo. Mas aqui também se vê, geminiano, que o início de um esclarecimento, sim, referente a esse momento de limitação, algo que você está sentindo nesse período, tá? Que tem a ver com dar início a algo, algo que você sente. Não tem a certeza? Beleza, o tarot te ajuda. É algo para te equilibrar. É algo para equilibrar o momento. É algo para equilibrar a situação. É uma questão de realmente colocar as coisas em ordem, as coisas mais ajustadas. Para alguns, pode ser situações do passado ainda mal resolvidas, tá? Que está interferindo exatamente no seu estado emocional, no seu estado de espírito. Por mais que seja questão financeira, para alguns, tem a ver sim com esse lado, ok? Para outros pode ser até recuperação ou alegria de viver como uma criança, dar um novo início. Aqui pode ser também um geminiano pensativo de algo do passado. Se está pensativo de algo passado, é algo que não foi resolvido, não foi esclarecido, ou pode ter muitas conversas envolvendo essa história, fofoca. O pajem aqui não traz essa confiança, só traz um momento que essa história toda, ou essa ideia toda, ou esse pensamento pode estar certo ou equivocado. Se estiver certo, tem que ser ainda desenvolvido, tá vendo só a ponta do iceberg, tá? Toda essa situação gera um sentimento, ou até se materializando mesmo na vida do geminiano, dúvidas, limitações, incerteza no que fazer no seu caminhar, na sua vida em forma geral. Estamos tratando o ciclo de pentáculo, elemento terra, algo manifesto. Né? É como tem um geminiano, é que tá faltando um pouco de colorido para a vida, tá? Faltando um pouco de que algo aconteça, algo floresça, sabe? Que o sol volte a brilhar. Interessante que a leitura de Gêmeos passada estava já no âmbito de uma grande mudança. Mas aqui pode ser o geminiano que procura uma certeza ou procura um entendimento de algo que ou já aconteceu ou está envolvido, vocês estão dando uma atenção. Dez de paus. Ô, Geminiana, aqui então, você está... Aqui é como se você estivesse segurando ainda alguma carga, ou você segurando alguma situação, seja por falta de esclarecimento, ou seja por falta exatamente de você se deixar ser envolvido no ambiente de conversas, ou simplesmente não pôr a cabeça no lugar, né? Páginas e esse 10 paus, essa figura está sem a cabeça, ok? Então já traz essa energia que não está pensando de forma coerente. Talvez exatamente aqui podemos tratar de um geminiano que está pegando toda a responsabilidade para você, pegando todo o peso, o cargo, até de problemas que não é seu.
Porque pode dar ouvidos demais, ou simplesmente não ter um posicionamento ou uma ideia realmente lógica, né? Pode ser também um geminiano que se deixa ser influenciado. Interessante que você, pegando essa situação, aqui pode ser até geminiano que tenta resolver problema de outro, de terceiros, abraçando para você essa questão, e isso não está te fazendo bem. Por quê? Porque nesse 5 de pentáculos é uma pessoa inconformada com a situação do momento e está analisando, pensativo de como sair dessa situação. Se não é você, lembrando que aqui é uma leitura coletiva, tá? Se você tem alguém que você considera muito, essa leitura pode estar espelhada, tá? E o mago aqui, como negativo, sabe aquele ilusionismo que engana? Então, traz muito essa questão. Talvez você sendo influenciado ou se deixando ir exatamente por essa questão do que se apresenta para você, do que as pessoas mostram para você, do que exibe para você, e você simplesmente, sem pensar, acaba absorvendo isso para você. Aqui tem muito essa energia do bonzinho, tá? Ah, a pessoa tá fazendo o quê? Nem mágica não é, tá? Ilusionismo. Só ilusão, né? Mas pode ser o geminiano aqui bonzinho, querem dar um de bonzinho e pega para resolver situações ou questões, sem nem pensar, né? E acaba pegando pesos e carregos. Quando eu falo pesos e carregos, eu pego naquela situação e toda aquela carga energética. Porque além de pegar a situação para si, toda ela tem uma vibração e uma carga energética, né? E essa vibração ou carga energética, tá, Geminha? Aqui mostra o cara que, o Gêmeos, que não tá sendo legal para você. Aí fica aquela coisa, para muito geminiano, aquele ditado, tem pena do coitado, fica no lugar dele. A frase é bem essa. Para alguns pode ser dentro de relacionamento, tá? Que precisa acordar para algumas coisas. Para outros pode ser aqui em qualquer área da sua vida. O 10 de paus aqui, 10, aí traz essa questão de fim, tá? Pode ser também que aqui alguns geminianos, algo chegou ao fim e não quer soltar. O mago, número 1, quer um reinício, quer uma oportunidade de novo, né? E fica pensativo. O que temos aqui de positivo, né? Porque até agora só cartas meio de alerta. Positivo. Karma. O karma quer mostrar exatamente o que esse 10, né, que eu acabei de falar, talvez chegou ao fim algo. E simplesmente tem a questão de aceitação. O mago, número 1, aceitação de manifestar um novo início, uma nova história, uma nova vida. Não sei do que se trata, né, especificamente, né? E para muitos, assim, pode ser karma, ou tem que ser resolvido. Não, aqui como positivo, é dharma. A situação chega ao fim, é um dharma, é exatamente esse abrir para o novo, para alguns simplesmente largar esses paus. Literalmente, pôr a cabecinha no lugar. A compagem aqui precisa ser desenvolvido.
muito essa questão do entendimento do mental. Porque o pajem, sim, ele se deixa ser envolvido por conversas. O pajem, sim, acaba se entrando em atritos, discussões, simplesmente por pôr um posicionamento da ideia dele, né? E com 5, mostra que isso não está te fazendo bem, geminiano. Então, karma aqui significa, vamos, é dharma. Mas para esse dharma, simplesmente entender que algo chega ao fim, precisa ser largado, ou simplesmente deixar cada um com os seus pauzinhos. Assim vai ficar mais leve, talvez o seu pauzinho não está pegando fogo, você consiga cuidar dele melhor e ele comece a brotar, tá? Lembrando, karma não é bom nem ruim. Ai, vem o pessoal traz esse peso de karma e dharma. Karma nada mais é ação e reação. Nada mais é do que a lei de plantio, que toda religião prega. Pelo menos nessa parte, todas as religiões entram em consenso, né? Quem planta maçã vai ter que colher maçã. Olha como o karma não é bom nem ruim, isso apenas é. E se for olhar, é até bom, porque um fazendeiro que quer colher maçã, for plantar um pé de maçã e for colher banana, olha o prejuízo que ele vai ter. Então ele já tem um entendimento, se plantar pé de maçã, macieira, vai colher maçã. Essa é simplesmente a lei do karma. Ok? Agora, alguns podem levar situações de vidas passadas. Aí já vai do entendimento de cada um. Mas seja até essa questão de entendimento de vidas passadas, para quem acredita, para quem tem entendimento, passou. Como eu disse, positivo, e fiz questão de ressaltar várias vezes antes de a carta cair. Por quê? Porque tem um novo se manifestando, tem algo, tem uma copa, tem alguém te oferecendo uma oportunidade, tem alguém te oferecendo um movimento, ou pode ser exatamente você se abrindo para essas questões ou para esse movimento, tá? Realmente, do pajem, nós temos aqui o cavaleiro, ou seja, um degrau a mais em busca de um movimento, de um entendimento, mas com relação a um novo ciclo na sua vida. Tá? Que o mundo também traz essa questão de um fim, terminar aquele fim, terminar aquele ciclo, agora é um novo. E com o mundo é um novo melhor. Gente, vamos entender uma coisa aqui. Se tem gente nessa energia, nessa frequência, tá tudo acontecendo na vida porque é um karma, tem que aceitar, cai fora. Como eu acabei de explicar a lei do karma. Você caindo fora, não é simplesmente você aceitar porque é um karma, é um dharma, é uma dívida de vida passada. Sai fora dessa conversa. Isso só vai deixar vocês estagnados, tá? Parados. Deixar vocês sem o poder de ação. E cadê o poder de ação de vocês? Simplesmente ficar passivamente porque é um karma de vida passada? Talvez muitos geminianos estão nessa ideia aqui que nas cartas está sendo equivocada. Mas para você é bom. Para algumas pessoas, sim, a energia pode ser boa, mas para vocês que estão nessa leitura, não é. Vamos entender. A partir do momento que você toma a ação, a atitude, não quer saber se é karma, quer saber se vai cuidar da sua vida, entenda, aí já é um outro plantio. Então, o resultado vai ser diferente. Enquanto ficar estacionado, esperando o karma acabar por conta própria, nessa questão, nessa sensação de obrigação, porque tem alguma coisa, uma dívida, é isso que você está gerando, é isso que você está vibrando, é isso que você está mandando para o universo, dívida, tá? Porque exatamente a pessoa tem a cultura do karma, que tem que pagar, tem com dívida, entendeu? Por isso que geralmente eu faço questão
te dar uma leve explicação sobre o karma para antes de botar essa carta na mesa. Porque às vezes a pessoa vem e diz assim, sabia, é karma, tem que aguentar. Tem que aguentar nada. Se é karma, já entendeu o que é, porque já pagou. Tá? Agora é você que faz o seu novo plantio. Então é isso que aqui está dizendo. Confia no teu destino, confia no melhor para você. Se abra, né, essa ideia, se abrir a mente para essa questão. Simplesmente não ficar na passividade que tem que aceitar tudo. Talvez esse aceitar tudo é que faz você ficar segurando situações ou problemas que nem de vocês são. Porque se esse karma, se isso fosse um bom para vocês, não estava aqui esse 5 de pentáculos. Estava outra carta. Quais? É exatamente isso. Se abrir, abrir a mente. Aqui o Ais também está trazendo que vai vir com esse pajem novas ideias, inspirações, pode ser até pessoas trazendo notícias para vocês, tá? Inspirações, mas essas ideias, ou vocês se abrindo exatamente o seu mental, sua cabecinha, se abrindo, se permitir, né? Se abrir exatamente nessas emoções que estavam segurando vocês lá no fundo desse lago, lá no fundo das suas emoções, lá no fundo do seu sentimento e entender se karma ele não é bom nem ruim, é por merecimento, é por plantio. Então abra a sua mente e plante o melhor, tá? Mas aqui é Dharma. Como positivo é Dharma, é o merecimento, é você se abrir, é você fazer essa mudança, é você trazer isso para a sua vida, a flor de lótus aqui, ressurgindo, acordando. Abra a sua cabeça, abra o seu entendimento. O Ais também vai trazer inspirações para vocês, inspirações, sabe aquela intuição, às vezes que a pessoa está ali, de repente vem como se fosse uma voz, e você diz, é isso, por que não pensei? Dá para ser desenvolvido. Então aqui é exatamente usar essa parte. E o Página de Paus realmente trazendo novidades para vocês. É se abrir, se permitir aprender, se permitir dialogar, entender que ninguém é 100% dono da razão, que não existe uma pessoa que saiba tudo, que não tenha algo a aprender, se permita. E não existe uma pessoa que é tão deficiente em conhecimento que não possa ensinar algo para alguém. Mude seu ponto de vista, seu posicionamento, tá? O carro. Por que tudo isso? Porque é hora de vocês fazerem acontecer, geminiano. É o movimento. É hora de vocês fazer acontecerem. Aqui estamos falando de um geminiano que, parou de bater cabeça, parou de procurar justificativa, parou de ficar se lamentando. Lembra da carta do karma? Dharma, faça o movimento, se abra, se permita. Aqui foi momentos difíceis de preocupação. Essa preocupação não significa só financeiro, preocupação com família, preocupação, aquilo que te preocupa, não é? Mas o carro é um arcano maior. É a hora de fazer o movimento. É a hora de você ir em busca das suas conquistas. Lembra quando a gente abriu com pajem? Né? Para alguns, se for possível, se você sente,
Volte a estudar, renove seu conhecimento. Aqui é como se fosse exigir mais na frente, porque a preocupação, ó, 10 de ouros. Talvez esse movimento de ficar remoendo algumas situações é que baixa a sua energia, a sua vibração nesse sentido. Estou falando de uma forma energética. Numa forma mais material, não te dá um ânimo de fazer o seu melhor. Interfere exatamente na questão do valor, que não está dando o seu próprio valor. Então, o que vai ser manifestado para você nesse período é a oportunidade de conquista, é a oportunidade de fazer diferente, é a oportunidade de deixar toda a situação que estava pesada, desgastada, situações limitantes para trás, tá? Entendendo que você não está pagando nada, que aqui você, Dharma, você está com débito, e aí é só se abrir o seu mental para novas ideias, para novos conhecimentos, para novos aprendizados, até estudo, se permitir para que faça o seu movimento com consciência, porque o carro precisa exatamente de um destino. Ninguém vai pedir um táxi, ninguém vai pegar um carro simplesmente para ficar, já tem uma direção. E é isso que vai fazer o movimento para vocês, tá, Geminiano? Para exatamente entrar naquele 10 de pentáculos. Realmente as coisas virem com abundância para você, que é de Gêmeos. Ok, Gêmeos? Às vezes é preciso deixar algumas situações, pessoas, é preciso abdicar de algumas coisas, né? Para que você consiga fazer seu processo e caminhada. Entender que primeira pessoa, aquele princípio do avião, né? Se acontecer alguma coisa, a primeira pessoa que você deve colocar a máscara é em você mesmo. Porque assim você consegue colocar máscara em de muitas outras pessoas. Se você não colocar em você primeiro a sua máscara de proteção, na primeira pessoa que você for colocar a máscara, você já está fraco e você não vai conseguir beneficiar as pessoas. Ok, gêmeos? Acorde de alguma situação aí, você tem inspiração. Estão te intuindo, estão te avisando de alguma forma. Os dois, o pajem está mostrando isso também, o As de Espadas. Só solte, deixa fluir. O carro precisa desse movimento. Então, Geminiano, essa é a leitura que temos para você, que é de Gêmeos. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura e boa sorte. Tchau, tchau.